Bom dia a todos. Vamos começar a última reunião do ano da disciplina de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Um pouquinho de atraso hoje por causa do sinal da internet. Vamos lembrar aos internautas também que durante esse recesso de fim de ano nós não teremos as reuniões. Nós retornaremos, não no dia 2, mas sim no dia 9, com novas reuniões da disciplina de Neurocirurgia. Então hoje, para finalizar, nós vamos chamar o grupo de coluna e depois o grupo de nervos periféricos. Vamos chamar o Dr. Vinícius, que é um integrante do grupo de coluna aqui da disciplina, para apresentar o caso clínico. Dr. Vinícius. Bom dia a todos. Apresentar esse caso, o paciente RAS, 28 anos, pardo, natural e procedente de São Paulo, que tem como profissão segurança. O paciente ele chegou com a queixa de dor na cabeça e ferida operatória purgando há 3 meses. Então a história desse paciente foi que ele há 6 meses ele sofreu um acidente motociclístico e durante o atendimento ao politraumatizado foi feito o diagnóstico de uma fratura cervical. Isso ocorreu em julho de 2010. Nesse mesmo mês ele foi submetido a uma cirurgia de artrodese occipito cervical em outro serviço. Manteve o quadro álgico nessa região occipito cervical no pós-operatório e em setembro de 2010 ele passou a apresentar a saída de uma secreção amarelada pela ferida operatória. Ele me procurou em dezembro de 2010 apresentando-se já com bastante dor em região occipito cervical, não tinha posição para dormir, com saída franca de pulso pela região superior da ferida operatória e picos febris esporádicos. Um paciente rígido, sem outras doenças, sem outras comorbidades. O exame físico geral dele não apresentava nenhum detalhe. E o exame neurológico, o paciente não tinha nenhum tipo de déficit neurológico, apenas perda dos movimentos de rotação, flexão, extensão e inclinação lateral da cabeça, por conta da fixação occipito cervical, e a saída de uma secreção purulenta nessa porção mais superior da ferida operatória. Então, ele me trouxe esses exames da cena do trauma, da época do trauma, que a gente observa uma fratura na base de C2, com uma perda do alinhamento de C2. De outra forma, que a ressonância mostra que o canal está íntegro, a medula não foi acometida, por isso ele apresenta sem nenhum tipo de déficit. A gente consegue observar até uma subluxação do complexo C1 sobre o complexo C0, né, sobre a articulação. E esse foi o scout da tomografia que ele me trouxe, com essa queixa de perda da mobilidade e uma saída de pulso pela porção mais superior da ferida operatória. Então, para isso, a hipótese diagnóstica dele é uma síndrome com um traumatismo raquimedular, uma síndrome infecciosa, topografia na transição occipito cervical e etiológico a fratura de odontoide tipo 2, com uma infecção de ferida, provavelmente por um gram positivo, e um quadro provável de pseudoartrose, porque, como a gente observou, a região da fratura, o sítio da fratura não foi incluído na artrodese, apenas a região occipito cervical, e a primeira vértebra incluída foi a vértebra de C3, e não a de C1 e C2. Então, Vinícius, só voltando àquela imagem, essa teria sido, se voltasse a imagem da fratura lá, essa teria sido a sua conduta? Não, de forma nenhuma, professor. Uma fratura de odontoide, uma fratura tipo 2, que alguns poderiam até classificar tipo 3, mas eu, olhando todas as imagens, olhando o corte coronal, inclusive, eu classifiquei mesmo como um tipo 2. Eu acho que a conduta mais correta seria fazer uma fixação C1, C2. É um paciente jovem, ele perdeu toda a mobilidade do pescoço, 28 anos. Ele teve interrompida essa juventude dele por conta de perder todos os movimentos do pescoço e da cabeça, por conta de uma fratura que é relativamente simples de ser tratada. Tá.
Se você optasse, você poderia optar por uma conduta conservadora, como antigamente, colocar esse paciente no Minerva? Quer dizer, na realidade foi isso que foi feito. Fizeram uma estabilização. Isso. Quer dizer, você poderia conseguir mais ou menos, ou com a Aluvest, ou mesmo com o Minerva, você conseguiria esse mesmo tipo de estabilização e que depois mostrou que se formou uma pseudoartrose. Então, se você tivesse tomado essa conduta, a evolução seria para pseudoartrose, provavelmente. Provavelmente para pseudoartrose. Foi o que foi feito até meados da década de 90, né, professor? Foi feito só o Aluvest indicado para essas fraturas tipo 2. E o que observava é que chegava até um índice de até 65% de pseudoartrose. É um índice bastante alto. Isso contraindica esse tipo de tratamento conservador para uma fratura de odontoide. Então, nesse caso, você faria uma fixação C1, C2. C1, C2. É isso, Alexandre. Sem Quer dúvida comentar? Acho que o Vinícius já fez vários comentários. Eu acho que o tratamento conservador aí, eu acho que a chance de dar certo não é a maior. Você pode fazer, desde que você avise o paciente. Olha, você vai ficar num sistema de fixação e se não melhorar, e se isso não artrodesar, não tiver uma fusão, você vai ter que ser operado. Agora, quanto a artrodesar o occipito até a cervical subaxial para uma fratura de C2 do odontoide, o seu Vinícius está totalmente correto. Não tem sentido hoje em dia, com o sistema de fixações que a gente tem disponíveis, você sacrificar tantos níveis assim. Então, eu acho que, sem dúvida, a melhor opção é o C1, C2. Eu quero só falar um pouco da infecção pós-operatória, uma coisa que é extremamente importante. Toda vez que você tem uma infecção pós-operatória, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A coisa mais importante a ser feita, você precisa operar, precisa lavar esse doente, precisa. Mas a coisa mais importante é colher o material antes de introduzir um antibiótico de largo espectro às cegas. Porque se você identificar esse germe, melhora muito a sua situação e o sucesso do tratamento. E a outra coisa, que é uma coisa que a gente faz aqui, e vários serviços fazem, porque é o correto, qualquer dúvida de infecção de ferida operatória, você lava a ferida de forma precoce. Por quê? Pacientes que chegam assim, alguns meses depois de estar saindo secreção, esse material, com certeza, ele está perdido. Porque fica uma placa de bactérias ali, um filme de bactérias em cima do material. E isso aí nenhum antibiótico vai tirar. Então, depois de alguns meses, você vai ter que remover o material e torna-se, pelo que a gente está vendo aí, o caso extremamente mais complexo. Ok, vamos em frente. Então, continuando o caso, então a gente observou que aquele primeiro exame é mais antigo, de julho, e esse exame já é um exame da época que ele me procurou, no mês de dezembro, exatamente um ano atrás, esse exame do dia 18 de dezembro de 2010, e o que a gente observa é justamente a suspeita inicial. Uma pseudartrose na região da fratura, né? A fratura não foi reduzida, e o material de artrodese aqui, e a gente observa até um pouco de ar na região mais superior da ferida operatória, que justamente 6 meses depois da cirurgia não era mais para ter nenhum sinal de ar nessa região, já indicando a infecção da ferida operatória. Exames gerais, o paciente apresentava com um VHS de 76 e um PCR de 22, bastante aumentados para um paciente dessa idade. E a proposta para ele foi fazer a retirada da instrumentação, tratamento cirúrgico, obviamente, com retirada de instrumentação e enxerto ósseo. A limpeza cirúrgica e a artrodese de C1, C2 tipo Harms. Só para complementar, esse paciente, ele foi, conforme o Alexandre comentou, ele foi uma semana antes, ele foi para o pronto-socorro, retiramos um material da ferida operatória, e depois, assim que retiramos, já introduzimos vancomicina, 5 dias antes da cirurgia. Que a proposta foi fazer a limpeza cirúrgica e a instrumentação no mesmo tempo operatório. E foi o que foi feito. Essa conduta de fazer a limpeza cirúrgica e, em sequência, fazer a artrodese, ou seja, fazer a instrumentação, é uma conduta que é bastante utilizada hoje em dia na Europa e em vários serviços dos Estados Unidos. Então, com bastante experiência, então a gente não tem nenhum problema para fazer esse tipo de intervenção no mesmo tempo cirúrgico.
o cuidado que deve ser tomado é que a limpeza tem que ser bem importante e a introdução de antibiótico com pelo menos 5 dias antes da cirurgia é de grande importância. E o que a gente observa foi justamente isso. Fizemos então a limpeza de toda a articulação, tinha muito material de enxerto ósseo por cima das articulações. Retiramos todo esse enxerto ósseo, retiramos a borda infectada que estava na região mais superior, e depois disso a região C1, C2 ela estava completamente preservada, a anatomia, porque ela não foi mexida na primeira cirurgia. Isso facilitou muito o nosso procedimento. Retiramos o material de instrumentação da primeira cirurgia e aí procedemos rapidamente à fixação C1, C2 tipo Harms. Então, uma vista P, com a boca aberta, a gente vê os parafusos de C2 e os parafusos de C1, e aí isso ainda no intraoperatório, a gente observando a boa locação dos parafusos de C1 e C2. Tá. E como evoluiu o paciente? Esse paciente, ele no pós-operatório imediato, ele já apresentava alguma mobilidade cervical, bastante pequena, mas já bem melhor do que inicialmente. Ele pelo menos já conseguia dormir de uma forma mais cômoda, é o que ele me referia. Ele foi tratado por 6 semanas com vancomicina, no sistema de home care. E após 6 meses de fisioterapia, que é o que se encontra agora, ele apresenta-se com uma mobilidade cervical funcional, ou seja, ele consegue olhar para o lado, olhar para cima e para baixo, que é coisa que ele não fazia antes, porém bastante diminuída em relação à pessoa normal. Tem limitação do arco de movimento cervical. Os últimos exames que foram realizados foram com 5 meses de pós-operatório, mostravam um VHS, um PCR normais, e eu solicitei no ultrassom de pescoço para ver se haveria alguma coleção na região, mas sem coleções na região cervical posterior. Vai fazer algum comentário, Alexandre? Vinícius, esses exames de sangue foram quanto tempo depois? Esses foram 5 meses depois. Tá. Não, o que eu ia te perguntar foram feitos em sequência, tá, sendo o último 5 meses. E antes de completar 6 semanas, eles já estavam normais? Já estavam normais. Eles já estavam normais, na partir da segunda semana já estavam normais. Tá. Acho que é um bom indício de que a infecção está sendo bem tratada. Esses casos só tem que tomar cuidado, como ele ficou vários meses com a infecção, se você não tem uma osteomielite junto. A ressonância seria um exame muito bom, a tomografia dá sinais de osteomielite, mas um pouco mais avançados. A ressonância pega a alteração do sinal do osso mais precoce. Mas é complicado analisar a ressonância com aquele material de fixação. Mas acho que vale a pena sempre ter o exame. Agora, até depois do C1, C2, de repente era uma boa opção. Mas eu acho que foi muito bem tratado, é um caso bastante complexo. Eu fiz um curso nos Estados Unidos tem um mês, e a gente teve uma discussão boa de C1, C2, fixação C1, C2. Eu não vou lembrar a referência agora, mas tem um trabalho relativamente recente que saiu, onde o autor ele mostra que não faz muita diferença, para efeito de morbidade, você preservar a raiz de C2, porque facilita muito a implantação do parafuso de C1. E era uma coisa que estava todo mundo comentando no curso e a extrema maioria de acordo. E facilita muito a cirurgia, né? Você não tem que ficar levantando a raiz de C2 para chegar em C1. Isso ajuda bastante. Então, não que você vá para tirar as raízes bilateralmente ao zero de jogo, não. Mas qualquer dificuldade você pode cortar. Mas teve um preceptor lá de uma das mesas que falou, não, eu corto logo no começo. Mas, obviamente, se der para preservar, é interessante. Mas acho que o caso foi super bem conduzido, parabéns. É uma dúvida bastante grande. Quer dizer, hoje, na osteomielite, se você tem uma osteomielite, você tem que tratar primeiro a osteomielite para depois fixar? Ou você pode usar esse tipo de conduta? Quer dizer, lava, fixa e continua tratando? Não, esse tipo de conduta vale também para a osteomielite. Aliás, eu conheço essa conduta para a infecção pós-operatória envolvendo a osteomielite. Aí, se eu não me engano, tem uma diferença de quando é tuberculose, quando é infecção por bactérias não tuberculosas, um você dá 15, 20 dias, o outro 30 dias antes de você operar. Né?
Mas é uma conduta que você pode, que pode ser feita. Quer dizer, então não precisa esperar baixar PCR, VHS, uma vez que você lavou, introduziu um antibiótico, você já está autorizado. É interessante você ter, por isso que é interessante a cultura. Eu sei que eu estou indo no ponto certo. Obviamente que a cultura pode não pegar todos os germes de uma infecção. Você também tem que estar atento a isso. Mas é sempre interessante você ter sinais de que a infecção está caminhando bem. Por isso que 15, 20 dias é interessante. Agora, um caso desse daí, você partindo, olha, isso está instável, uma instabilidade neste segmento, você tem que pesar o tanto que não é arriscado você deixar ele sem nada também. Sim. Né? E essas, exceto o Alovest, que é um problema grave, mas os colares cervicais, Minerva, tudo, isso influencia muito na cicatrização, atrapalha a cicatrização, que deixa aquela região toda úmida. Então é um dilema isso daí. Eu acho que a conduta aí foi uma conduta boa. Isola o germe, dá um antibiótico alguns dias antes e aí opera. Eventualmente poderia esperar um pouquinho antes. Tem um Staphylo aureus, oxacilina resistente e vancomicina. Isso, sensível. Pois não. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: aqui você atribui, Vinícius, essa limitação que o paciente tem cerca de 6 meses depois, na medida que é um paciente jovem, em que, do ponto de vista muscular, ele foi feito o descolamento dessa musculatura, então nós podemos atribuir a hipotrofia durante o período, sendo que 6 meses depois ele não recuperou. Nós podemos atribuir eventualmente ao processo infeccioso que pode ter consumido, eventualmente lesado. É falta ainda de reabilitação, então eu gostaria de saber isso. E a segunda é uma pergunta conceitual, né? O Alexandre aqui falou sobre a osteomielite, eu queria saber se nos dias de hoje, com relação à especificidade e sensibilidade VHS e PCR normais num paciente, se esse paciente pode ter osteomielite na vigência desses exames normais. Com relação à primeira observação, eu atribuo principalmente a artrodese, a tentativa de artrodese que foi feita na primeira cirurgia. Porque na primeira cirurgia foi feita uma exposição ampla e foi colocado bastante material de enxerto ósseo sobre as articulações de onde ele fez a instrumentação, ou seja, de C3, C4 e C5. Como a cirurgia foi realizada 9 ou 10 meses depois da primeira cirurgia, eu acredito que essa limitação de movimento seja por conta de uma artrose nas facetas articulares por conta da primeira cirurgia. Isso foi bem discutido com o paciente, né, que o ganho que ele poderia ter provavelmente seria pequeno, mas surpreendeu bastante. Foi um ganho até relativamente grande, mas com uma alimentação importante. Com relação aos exames, esses são os exames que a literatura coloca para a gente como sendo exames padrões para segmento de infecção. Eles são, segundo a literatura, bastante fidedignos em relação a mostrar algum grau de infecção ou não. Tanto que o PCR, principalmente, e não o VHS, ele é colocado como qualquer gengivite, qualquer alteração de pele, ele já causa uma alteração discreta no PCR. Influencia os números, os valores normais do PCR. Sr. Fábio? Vinícius, nesse caso, você não quis preservar o material colocado. E se fosse uma cirurgia que houvesse necessidade de preservar o material? A cirurgia foi correta e infelizmente teve uma infecção. Qual que é o procedimento hoje em dia? Lava-se exaustivamente, retira-se o material. Qual que é o procedimento hoje em dia nesse tipo de problema? Autoclava o material. A tentativa de fazer uma limpeza cirúrgica com material in situ é uma tentativa válida. É uma tentativa válida porque muitas vezes a cirurgia é muito grande, etc. Vale a pena investir no material e na cirurgia que foi feita da primeira vez. Porém, a gente já observou vários casos, e isso a literatura também mostra, quando essa infecção se perpetua, e muitas vezes, infelizmente, ela se perpetua, aí tem que ser feita a retirada do material, tratamento com antibiótico e recolocação de material caso seja necessário. Qual o período que se espera entre, por exemplo, fazer uma intervenção, uma limpeza cirúrgica? Quanto tempo se espera até a normalização de VHS, antibiótico terapia? Teoricamente, não é necessário esperar um período. Por quê? Porque o grande problema da infecção operatória de material de instrumentação é que é justamente o que o Alexandre falou. Cria-se um biofilme de bactéria em torno do material.
Então, a simples retirada desse material com o prévio tratamento com antibiótico terapia já permite você fazer a instalação de um novo material de síntese na limpeza cirúrgica. Na manutenção do material, inicialmente. Você pode fazer uma tentativa de manutenção de material. Essa tentativa falhou, não adianta você ficar lavando várias vezes, porque provavelmente o resultado vai ser negativo. Eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre o aspecto conceitual. Esse paciente foi submetido a uma cirurgia, aparentemente teve um abuso na colocação de materiais, porque existem centenas de trabalhos que demonstram que o número de complicações aumenta proporcionalmente de acordo com o número de próteses implantadas. Quer dizer, ele poderia ter sido já feito na primeira cirurgia, a cirurgia que você fez, com muito menos complicação, com muito mais facilidade. Então, esse paciente, de um modo ou de outro, ele acabou ficando prejudicado por várias maneiras. Teve uma infecção, que é um problema grave, foi colocado material em excesso, aparentemente foi abandonado, não sei porquê. Quer dizer, se alguém colocou o material, esse paciente apresentou uma infecção operatória, esse indivíduo é legalmente responsável por isso daí. Então, esse indivíduo foi abandonado. E, além do mais, foi colocado um número excessivo de materiais que provocou uma deficiência desse indivíduo até o resto da vida, porque, queira ou não queira, aquela imobilização fez com que ele perdesse a sua mobilidade e colocou esse paciente, queira ou não queira, em risco de vida. Então, eu acho que isso também é um problema que tem que ser analisado, avaliado, e eu gostaria de saber que você comentasse alguma coisa, por que esse paciente acabou caindo nas suas mãos e por que o outro colega que fez a primeira cirurgia não se responsabilizou. Isso eu esqueci de falar realmente, mas eu fui o terceiro médico que ele foi procurar. Ele foi, de certa forma, rejeitado pelo médico inicialmente que foi feito o tratamento. O médico não quis, ele tratou com ciprofloxacino, um período curto, continuou com a ferida purgando, e aí ele falou que não ia mais tratar, e ele procurou mais outros 3 médicos até ele cair no meu serviço. Ok. Dr. Écio. Vinícius, a primeira pergunta é com relação à cultura do material, né? Como você mesmo mostrou, tinha gás, né? Quando você fez o exame, tinha gás. Então tem uma chance razoável de ter germe anaeróbio também, né? Quer dizer, que a flora possa ser mista. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é do ponto de vista conceitual, né? Você falou em pseudoartrose. Quando você fala em pseudoartrose, necessariamente você tem falta de consolidação da fratura no foco da fratura. Né? Então, funcionalmente, você teria instabilidade na fratura. O exame que você mostra do seu pré-operatório, quer dizer, um pós-operatório tardio que você mostrou, mostrava que a luxação que existia, que você tinha mostrado de forma bem categórica, né? Ela estava reduzida, quer dizer, a relação entre a parte posterior de C1 e a parte posterior de C2 estava mantida, estava tudo reduzido. Então, esse é o primeiro fato para a gente pensar. Se tem pseudoartrose, como que essa relação está tão mantida? Houve melhora no pós-operatório da relação entre os 2 fragmentos da fratura. Então, segunda pergunta é, será que essa fratura não consolidou de forma a não estar reduzida? E talvez tenha sido esse o problema em relação a fazer essa fixação que pulou a região que estava comprometida. Né? E a outra pergunta é assim, você mesmo mostra na evolução do paciente, primeiro a gente precisaria ver um exame do seu pós-operatório que acho que você não mostrou, pelo menos eu não lembro de ter visto. E a evolução dele do ponto de vista funcional é uma evolução que sugere fortemente de que a sua cirurgia, apesar de ter a intenção de corrigir uma pseudoartrose, na verdade, do ponto de vista funcional, ela infelizmente chegou atrasado justamente porque a conduta que tinha sido tomada foi uma conduta bastante discutível em termos de evolução. Então, eu gostaria que você fizesse comentários a respeito dessas coisas. Tá. Eu vou voltar aqui só para mostrar o exame pré-operatório da minha cirurgia. Então, esse exame pré-operatório, a gente observa que tem essa linha que não foi consolidada. Né?
ela está aberta aqui, doutor Ash. Isso, na minha opinião, isso aqui trata-se de uma pseudoartrose. Né? Não, Vinícius, mas veja, você abordando, se você, assim, eu estou falando isso em termos de conceito de pseudoartrose, né? Sim. Se você tiver uma pseudoartrose de fíbula e você colocar gesso, ela vai continuar pseudoartrose. Para você melhorar uma pseudoartrose, você precisa abordar o foco da fratura. Uhum. Né? Sim. Mas o seu procedimento cirúrgico não abordou o foco da fratura. Entendi. Porque assim, isso está dessa forma, porque com 9 meses de história da fratura, muito provavelmente o osso, a cicatrização do osso se fez de forma a não haver congruência entre as duas partes. Se formou, entre aspas, como se fosse uma cortical, tanto no segmento distal quanto no segmento proximal da fratura. E quando você faz a abordagem só por via posterior, você não está tratando a pseudoartrose, você está fazendo uma tentativa de deixar fixo uma coisa que eventualmente pode ter, apesar da imagem, pode não ter qualquer tipo de melhor. Né? Concordo. Assim, eu vejo que você fez a coisa mais correta, eu não estou discutindo se você fez a coisa mais correta a se fazer no caso ou não. Mas é só do ponto de vista conceitual, é assim, por exemplo, alguém podia perguntar, será que não tinha indicação, já que você quer tratar a pseudoartrose, será que não tinha indicação aí de, mesmo com as dificuldades por causa do tipo de fratura, de passar um parafuso dentro, né, ligando as duas partes, um parafuso que fizesse compressão para tentar tratar a pseudoartrose? Não tinha indicação, doutor. Vou explicar qual eu é o estou meu perguntando conceito. porque deve ser a pergunta que deve estar na cabeça da pessoa. Quer dizer, você está falando em fazer uma via anterior e parafusar, colocar um parafuso anterior pegando... Não, eu estou levantando essa possibilidade porque, assim, conceitualmente, a pseudoartrose não foi abordada. Então, se não foi abordada a pseudoartrose, ele continua com pseudoartrose. Isso é interessante. Eu vou colocar aqui. Realmente, quando é feita uma tentativa de fazer uma fixação e faz a pseudoartrose, o que acontece? Justamente uma esclerose das duas faces fraturadas e isso aí ele acaba não consolidando depois. Porém, a proposta da cirurgia é não mexer no foco cirúrgico, porque não tem sentido você abrir C2, refazer essas superfícies que foram fraturadas para poder promover uma consolidação dessa região. Então, o que se faz? É expor a região posterior de C1 e C2, a gente faz uma exposição bem importante dessa região e coloca material de preferência osso autólogo na região posterior para fazer, sim, a fixação posterior da vértebra. Né? Então, essa é a conduta. Em relação a fazer um parafuso de C2 via anterior, ele não é indicado nesse caso porque... a gente observa, conceitualmente, não dá para fazer, porque a linha de fratura é uma linha oblíqua. Isso. E ela não tem como a gente introduzir um parafuso aqui em C2 e é muito risco você conseguir puxar. E a outra é pelo que eu falei, porque justamente você não vai conseguir fazer essas duas superfícies se unirem, provavelmente, porque ela já tem uma esclerose das superfícies fraturadas. Pois não, Alexandre. Fazer um comentário. Essa cirurgia que foi feita, ela não é uma cirurgia totalmente errada. Ela é uma cirurgia que é factível de ser feita nesse paciente. Em casos assim que você artrodeza por trás, você está atuando para fazer uma fusão do segmento fraturado, mesmo sem estar lá diretamente. Então, fratura de odontoide, a gente não vai pela frente para colocar enxerto, deixar cruento aquela região. Você opera por trás. Ou aquele parafuso que o Dr. Hélio citou, que o Vinícius mostrou, quando o ângulo de fratura ele é invertido do que está aí. Eu acho que o que foi feito nesse caso, por exemplo, a cirurgia que foi feita antes não é uma cirurgia maior. Essa cirurgia que o Vinícius fez é uma cirurgia maior. Por quê? Porque é muito mais complexo você colocar parafuso C1 C2 que fixar o crânio 3 níveis para baixo. Então, o conceito em si do local de abordagem está correto. Só que, se você fizer o que foi feito, você vai prejudicar a mobilidade de um paciente jovem. Agora, essa cirurgia que ele fez é muito mais complexa. Então, como não é todo mundo que faz, muitas vezes o indivíduo parte para o occipito cervical.
Agora, um outro comentário, Vinícius, toda hora que você tira, quando você faz uma artrodese, em tese, essa cirurgia é definitiva. Porque a cirurgia foi por trás e foram destruídas as articulações. Quando você tirou o material, o C0, o C1 estava preservado. O colega não foi lá, não pôs enxerto lá na frente. Não. Tá. E agora, esse paciente sempre vai ter um risco, mas não tem como não correr esse risco, de fazer uma luxação C2 e C3. Caso a instabilidade provocada pela cirurgia anterior, ela se manifeste depois. Só para colocar o tratamento cirúrgico e responder algumas perguntas que foram feitas aqui sobre a fratura de odontoide. Então, é uma fratura bastante comum, 10 a 15% das fraturas cervicais, né? Ela geralmente, mais de 90%, realmente não tem déficit. O mecanismo é de flexão. A classificação de Anderson D'Alonso é essa que a gente já sabe, né? A fratura apical é tipo 1, a fratura do pescoço é tipo 2, é uma fratura que envolve o corpo, é uma fratura do tipo 3. Tá? A literatura estabelece que a fratura tipo 1, o tratamento seja conservador, com uso de aloveste. Fratura tipo 2, tratamento cirúrgico. Alguns hoje em dia ainda orientam o halocolete. E a fratura tipo 3 eu não tenho um consenso sobre a conduta. Então, em relação à técnica cirúrgica, eu vou colocar algumas técnicas cirúrgicas aqui, até chegar na que a gente fez. Então, a primeira técnica foi essa que a gente já citou, a técnica de parafuso C2 de dia anterior, que é um procedimento que requer sempre duas incidências da radioscopia. Você precisa de um AP e de um perfil para ter ideia de onde esse parafuso está indo, se ele está alcançando a fratura e se ele está fazendo a redução da fratura. Só que ele tem diversas contraindicações. Ele é contraindicado quando tem ruptura do ligamento transverso, porque daí deixaria ainda a região instável. É contraindicado em fratura cominutiva associada de articulações atlantoaxiais, ou seja, fraturas complexas de C1, C2, isso também está contraindicado. A fratura tipo 3, instável, é contraindicado. Tipo 2, oblíqua, como esse caso nosso, também não pode ser feita. Casos outros, como cifose torácica, por quê? Porque o tórax ele é muito para frente e ele não impede que durante a cirurgia seja feita a manobra de colocação, ou seja, a gente não consegue alcançar o ângulo para introduzir o parafuso em C2. Então, algumas outras situações dessa monta são contraindicações para o parafuso C2. Então, essa é uma técnica bastante antiga, ela foi descrita em 1939 e foi usada até meados da década de 90, fusão de galho, né, fusão com amarrilha, uma técnica bastante simples, porém a construção ela é biomecanicamente muito frágil. Ela permite rotação, ela permite algum grau de flexão e extensão, então ela não fixa a região adequadamente. Por isso, ela tem que ser seguida sempre de uma imobilização externa. Então, o paciente faz a cirurgia e ainda recebe uma imobilização externa, porque ela não é estável. E ainda assim, fazendo-se todo esse procedimento com 3 a 6 meses de imobilização externa, o índice de pseudartrose chega a 25%. Além de que ela necessita de integridade do arco posterior, porque a amarrilha vai ser feita nessa região. O clampeamento interlaminar é uma técnica que aqui no Brasil eu praticamente não vi nenhum caso pós-operatório, né, desse tipo de técnica, mas ela já apresentava uma melhor estabilidade, né, do ponto de vista antero-posterior, ou seja, de flexão e extensão, porém pouca estabilidade rotacional ainda. E ela, da mesma forma, necessitava de um arco C1 intacto e, obrigatoriamente, tem que ser usado uma imobilização externa pós-operatória. A técnica de Magel, que foi descrita em 97, ela é uma técnica de parafuso transarticular, ou seja, um parafuso apenas é colocado em C2 e passado em direção a C1, feito bilateralmente. É uma técnica bastante interessante, que aí sim ela já não permite, melhor dizendo, a rotação e não permite os movimentos de flexão e extensão da cabeça. Porém, é uma técnica que ela é bastante demandante do ponto de vista técnico, porque o risco de lesão de artéria vertebral já é muito grande nesses casos. A taxa de fusão
na literatura varia de 87% a 100%. Então, uma técnica bastante interessante do ponto de vista biomecânico, porém com um risco não desprezível de lesão de artéria vertebral. E aí sim, a técnica que a gente utiliza mais frequentemente é a instrumentação C1 e C2, tipo Harms. É uma técnica mais simples se comparada com a técnica de Magel. É uma construção extremamente rígida e ela pode ser usada por si somente, sem fixação pós-operatória. Uma técnica bastante conhecida nossa, é uma técnica de colocação de parafuso na massa lateral de C1 e na partes articulares de C2, com o parafuso em direção à base do odontoide. O que o professor Harms ele também descreve, e a literatura, depois de algum tempo, passou a aceitar isso também, foi a colocação da instrumentação apenas como fixação e não como artrodese. Então, como seria feito isso? Casos como esse, casos de fraturas simples de odontoide, é colocada uma instrumentação C1, C2, 3 meses depois essa instrumentação é retirada. Ou seja, na primeira cirurgia preserva-se a articulação e 3 meses depois você vai lá e retira esse material de síntese. Funcionaria então como uma fixação interna. É uma técnica bastante interessante e que alguns serviços já adotam atualmente. Uma variação dessa técnica é o parafuso translaminar de C2. Então, dessa forma, o parafuso de C1 ele é colocado idêntico à técnica de Harms. Em C2, eventualmente pelo medo de colocar um parafuso num pedículo muito curto ou muito estreito de C2, opta-se por colocar o parafuso translaminar. Então, o translaminar ele faz como se fosse um X, contralateralmente entra com o parafuso, ele vai nessa direção e o outro por baixo nessa direção. E aí fixaria com os parafusos de C1. Nessa técnica também bastante forte, rígida, não permite qualquer tipo de movimento e a grande vantagem é que ela não precisa de raio-x para fazer a colocação dos parafusos e ela também não tem o risco de fazer lesão da artéria vertebral. Só isso, professor. Ok, Vinícius, muito obrigado por essa revisão, está ótimo. Existe uma grande dúvida, Vinícius, com relação a essas técnicas na faixa pediátrica, né? Quer dizer, o que fazer com todas essas fixações na criança pequena? Nem sempre nós dispomos assim de parafusos tão fáceis como você põe, de acordo com a idade, acaba tornando difícil. Teria algum comentário o que fazer com crianças pequenas, principalmente aquelas abaixo de 10 anos, com essas fraturas de odontoide? O que eu vi o professor na Alemanha, o professor Harms fazendo, tanto em lesão cervical posterior de criança, quanto um outro caso que eu vi de uma malformação da transição cervical, ele justamente passou os parafusos e ele já estava na 4ª revisão pós-operatória para fazer a colocação mais próxima porque na malformação era uma malformação de arco de C1. Então ele ia distraindo o C1 sobre o C2 para manter a altura. E a criança tinha o pescoço completamente torto, né? E eu vi um pré-operatório inicial e como ele estava já na 4ª revisão, já bastante bem colocado já a cervical posterior dele. Então fazer esse tipo de cirurgia ou transitória. Se for fratura, eu acho que o melhor a ser feito é colocar o parafuso e retirar ele 3 meses depois. Você faz a artrodese e retira. Faz a síntese e retira. Permite o crescimento normal. Tá bom, beleza.